Olá, estudantes! Bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou a professora Fernanda de Ciências e hoje nós vamos estudar calor e suas aplicações. O objetivo desta aula é que os estudantes consigam diferenciar calor, temperatura e sensação térmica, identificando em situações cotidianas as relações entre eles. Vamos começar a aula com a famosa frase do químico francês Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier viveu entre 1743 e 1794. Ele foi um nobre químico francês que, graças às suas descobertas, é considerado o pai da química moderna. Para entender o que é temperatura e calor, precisamos entender o que é energia cinética. Energia cinética é a forma de energia que um corpo qualquer possui, em razão de seu movimento. Em outras palavras, é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Toda a matéria é formada por átomos que estão em constante movimento, embora não possamos ver. Portanto, quanto maior a movimentação, maior a energia cinética. Já a temperatura é uma grandeza física escalar, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Esse termômetro da figura está medindo a temperatura do ar, naquele momento, naquele local, que no caso aí está em 41 graus. Nós podemos dizer que quanto maior a energia cinética, maior será a movimentação das partículas de um corpo e maior será a sua temperatura, como podemos ver nessas figuras. Quanto maior a seta, observem aí nesses cubos. Quanto maior for a seta próxima às bolinhas no cubo, essas bolinhas representam as moléculas, maior a movimentação e maior será a temperatura. Já calor é a energia térmica que passa de um corpo de maior energia cinética para outro de menor energia cinética. Quando não há diferença entre energia cinética, entre a temperatura de dois corpos, não existe calor. Aqui nós observamos a transferência de calor entre dois objetos. A gente tem um objeto que está em vermelho, está mais quente, ele está transferindo o calor para o outro objeto com essa corzinha mais amarelada. Aqui nós temos a foto de um homem e de um termômetro marcando 40 graus. Por que esse homem está com calor? Qual a temperatura deste homem? Provavelmente a temperatura dele está em torno de 37 graus, se ele não estiver com febre, é claro. Então, ele sente calor porque, devido à irradiação solar, o ambiente se encontra mais quente. O ambiente está em 40 graus, que o corpo dele. Então, o calor tende a aquecê-lo. Outro conceito ligado à temperatura é o equilíbrio térmico, que é a condição em que um corpo encontra-se na mesma temperatura que sua vizinhança. Podemos observar a mudança de temperatura nesses dois objetos. A gente está vendo que tá ocorrendo uma mudança entre as cores, até que eles alcançam o equilíbrio térmico. Você pode ver que aí nesses dois últimos cubos, eles estão da mesma cor. Então, isso indica que eles alcançaram o equilíbrio térmico. Observa-se que todos os corpos que se encontram em temperaturas mais altas que seus vizinhos tendem a ceder-lhe calor de forma espontânea, até que ambos passem a apresentar a mesma temperatura. Nessas imagens, nós temos um prato de sopa quente e pedaços de carne congelada. No caso da sopa, o ambiente mais frio fará com que essa sopa perca calor e esfrie. No caso da carne congelada, o ambiente mais quente fará com que o gelo derreta e a temperatura da carne aumente, até chegarem ao equilíbrio químico.
Vamos ver agora o conceito de sensação térmica. O que é sensação térmica? Ela é a temperatura virtual ou a combinação da temperatura com outros fatores meteorológicos, como o vento, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando a temperatura na cidade de Mossoró. A temperatura vai ser 30 graus Celsius, mas a sensação térmica será de 46. Por que isso? Mossoró é uma cidade localizada no sertão do Rio Grande do Norte, com pouca ocorrência de chuva, baixa umidade do ar, o que influencia na sensação térmica. Aqui nós já temos um exemplo de sensação térmica menor do que a temperatura. Nesse dia, a cidade de São Carlos foi atingida por uma frente fria, que trouxe muitos ventos, o que diminuiu a sensação térmica na cidade. Então, vamos lá. Então, eu acredito que vocês entenderam os conceitos que a gente passou. E agora, nós vamos lançar o desafio da nossa aula. Então, responda no seu caderno. Em um dia quente, por que nós nos sentimos mais confortáveis embaixo de uma árvore do que em uma sala fechada? Por que a gente se sente melhor embaixo de uma árvore? Você consegue explicar com esse exemplo a importância das árvores? Então, gente, eu espero que vocês consigam responder esse nosso desafio. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe. Bons estudos e até a próxima.